Bom, para nós hoje é um tema difícil, delicado, né? Porque fere a sensibilidade da cultura chamada pós-moderna, né? Do politicamente correto. É inaceitável você apresentar um Deus que julga. Né? Mas se a gente parar para pensar, de fato é difícil mesmo. É difícil, porque a Bíblia apresenta, ao mesmo tempo, a graça, mas também o juízo. Tá? Não dá para. Se eu sobrevalorizo um em detrimento do outro, a minha mensagem vai ficar capenga. Vai ficar igual o Saci Pererê, né, que tem uma perna só. E o Saci, para ficar de pé, ele gasta energia demais, né, porque se ele parar de pular, ele cai. Né? Então, mas a Bíblia vai apresentar as duas ênfases. Eu acredito, Júlia, a minha opinião pessoal, eu acredito que nós, humanos, jamais seremos capazes de entender exatamente como pode ser isso. Penso eu que nós nunca seremos capazes de entender racionalmente como pode ser isso. Tá? Tiago vai falar depois que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá? Isso é Tiago que vai falar isso, sei lá quantos anos depois de Paulo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá? E a última palavra do Apocalipse de João vai ser a graça de Jesus. Então o Apocalipse não termina com a mensagem de condenação, mas de graça. Tá bom. Mas ao mesmo tempo tem essas passagens que nos assustam, né? Essas passagens que muitas pessoas vão fingir que não existem. Paulo está refletindo o ambiente, não apenas o ambiente, ele reflete a cultura judaica, reflete a mentalidade judaica do período intertestamentário ou interbíblico. Né? A gente pode perceber ecos, né, de textos religiosos judaicos que não entraram nem na Bíblia hebraica e, consequentemente, não estão naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, não estão nem nos livros chamados deuterocanônicos, que constam das edições católicas da Bíblia, mas não nas protestantes, nem nesses livros estão, mas que eram muito conhecidos dos judeus daquela época, extremamente conhecidos, e que são refletidos em algumas partes do Novo Testamento. A segunda epístola de Pedro, por exemplo, vai falar sobre castigo e tormento, e a gente vê ecos dessa literatura que com certeza Paulo conhecia. Tá? Que vão falar disso, né? de castigo, de punição, de vingança. Na própria Bíblia hebraica a gente já vai encontrar isso também. Tá? Existe isso na Bíblia hebraica. O que talvez a gente teria que pensar é que quando fala eterno, como entender o eterno? E eu não me arrogo aqui a posição de dizer a minha interpretação é a certa. Não vou fazer isso. Seria uma arrogância muito grande da minha parte, porque são textos debatidos há muito tempo e eu não me arrogo a dizer que eu sou o dono da interpretação correta, de modo algum. Mas vamos apenas pensar juntos. Né? Talvez a gente seja acostumado a pensar eterno numa perspectiva grega, muito grega, e mais grega do que judaica. Né? A mentalidade grega que a gente conhece, que nós pensamos, né, em categorias gregas, sem perceber, muitas vezes nós não nos damos conta, mas pensamos em categorias gregas. Então, o eterno como sem fim. Talvez eterno possa ser entendido mais em termos de intensidade do que de duração cronológica. É isso? Não sei. Desculpe a minha repetição. Não estou dizendo aqui que essa é a interpretação correta. É apenas um ponto para a gente pensar. Quando nós lemos eterno, a gente está raciocinando a partir de uma lente grega ou da mentalidade judaica que vai pensar talvez mais em termos de intensidade, qualidade e talvez nem tanto de duração cronológica. É o que eu poderia dizer nesses poucos minutos diante de um texto tão difícil como esse, que de fato é difícil mesmo. Só para fechar,
Eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender, Júlio, com a tradição da ortodoxia cristã oriental, tradição ortodoxa oriental. Eles têm a tradição que não existe nem no catolicismo romano e nem no protestantismo, que é a tradição do ícone, que é totalmente diferente das pinturas romanas. É outra coisa, é outro mundo, é outro universo, outra, entre aspas, gramática, completamente diferente. Tá? Na tradição ortodoxa oriental, dos gregos, dos russos, o ícone é um instrumento de contemplação do fiel. É um instrumento de auxílio, um instrumento visual, né? Então trabalha o sentido físico da visão, que ajuda o fiel na sua contemplação de Deus. E aí que vem o paradoxo. Nem tanto com os olhos físicos, mas com o olhar da fé, da contemplação da fé. E tem um ícone famosíssimo de Jesus, muito famoso, muito conhecido, que o pintor deliberadamente... pintor não, né? O certo é falar iconógrafo, o pintor de ícones. Ele pinta o rosto, né? A compreensão de Jesus. Então, esteticamente, faz lembrar muitas pinturas ocidentais, né? Um homem de cabelo comprido, da barba grande, e os olhos são desproporcionais. Né? Nós entendemos beleza também em categorias gregas, né? E para os gregos, a beleza tem a ver com proporcionalidade, simetria. Os gregos entendiam beleza de uma maneira matemática, um critério puramente matemático. Bom, nós entendemos a beleza assim, então tem que ser simétrico. Aí quando a gente olha a pintura do rosto de um homem, que os olhos são desproporcionais, falta simetria, a gente vai achar aquilo esquisito, a gente vai achar feio. Porque um olho é maior do que o outro. Né? Falta proporcionalidade, mas foi de propósito. Por que esse ícone de Jesus com um olho maior do que o outro? Um olho grande, outro pequeno. Deliberadamente. Um olho representa a misericórdia de Jesus, o olhar da misericórdia. O outro representa a severidade, juízo. Juízo. Né? Então, ele não é só severo, ele não é só bondoso. Ele é os dois ao mesmo tempo. Então, sei lá quantos anos atrás esse ícone foi feito, ele é antigo, mas já naquela época a tradição ortodoxa grega conseguiu, esteticamente, pela via da arte visual, captar isso que a Bíblia nos fala, a severidade e a misericórdia, o juízo e a misericórdia.